piscicultor acha que ele, nos dias de hoje, vai continuar tendo as margens de lucro que tínhamos na piscicultura há 10 anos atrás, meu amigo, isso não existe para nenhum setor. Você está continuando produzindo peixe da mesma maneira que você produzia 10 anos atrás? Está fazendo errado. Porque é muito fácil produzir de qualquer jeito, se o custo de produção está baixíssimo, porque o custo de produção de 10 anos atrás na piscicultura era baixíssimo, visto que a ração de peixe era, né, era muito barata. Era muito barata. Aí vendia, o preço do peixe era comercializado a metade do valor que é comercializado hoje, né? Então a tilápia era comprada 10 anos atrás a R$ 3,50. Não mais do que isso, 10 anos atrás. Nem 10, 8 anos atrás era esse preço, R$ 3,50 o quilo. Mas o que o piscicultor fez para melhorar ao longo desse tempo todo na eficiência de produção? Vou dar um exemplo aqui, ó, do que a gente vê na eficiência de produção na bovinocultura, na avicultura, na suinocultura. O que o produtor de gado de corte entendeu? Que para ele ter mais eficiência de produção, ele precisava acelerar o ciclo. E como é que o produtor de gado de corte acelerou o ciclo? Tirando o animal que ficava só no pasto, então demorava 4 anos para chegar ao peso de abate, sendo alimentado só com capim, só no pasto. E eles fizeram o quê? Para diminuir esse tempo de produção? Botaram esse animal para ser confinado. Então, o animal come muito mais alimento, pensando em conversão alimentar, porque a ração é muito mais cara do que o pasto. Com isso, eu consigo aumentar a produtividade, eu coloco mais animal por espaço, né? Eu já não preciso mais daquela dimensão de pasto que tínhamos antigamente para produzir a quantidade maior ainda de animal, de gado, né? E consegue vender. Ok, tem oscilações de mercado, porque a gente depende do dólar, a gente depende de mercado internacional, né? O Brasil exporta muito gado, então depende de vários fatores. Mas o produtor da carne bovina, ele entendeu que ele precisava reduzir ciclo de produção, foi lá e confinou. Ele entendeu que ele precisa buscar melhor eficiência de conversão alimentar, foi lá e buscou, ele busca dia a dia. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, gado confinado, o produtor, né, o dono do confinamento, ele faz o cálculo da quantidade de ração que vai ser fornecida por dia, pensando no quanto ele quer que o boi ganhe de peso por dia. A conta é inversa, não é assim, ó, eu tô dando esse X de ração e vamos ver quanto ele vai engordar. Não, a conta é o contrário na bovinocultura de corte. Eu quero que o animal ganhe 200 quilos num período X. Quanto de ração eu tenho que dar durante 40 dias para esse animal me dar esse ganho de peso? A conta é essa. Por quê? Porque eles entenderam e eles têm conhecimento para aplicar esse nível de eficiência lá na bovinocultura de corte. A avicultura, então, meu Deus, a avicultura, eles controlam temperatura. Eles conseguem fazer conversão alimentar de frango de corte 1,4 e abate o animal de 2,5 kg em 40 dias, 39 dias, dependendo da linhagem, 37 dias. Por que na piscicultura a gente ainda não está fazendo isso? Por que na piscicultura a gente ainda continua vendo o piscicultor reclamar do preço da comercialização, reclamar do preço da ração, reclamar do preço da energia elétrica, ao invés de se coçar e caçar uma maneira de ser mais eficiente? Todos os sistemas de produção animal buscaram mais eficiência. A piscicultura, principalmente a tilapicultura, está fazendo isso, né? Então, se a gente olhar para os produtores de tilápia profissionais que estão lá no oeste do estado do Paraná, que estão em Santa Catarina, que estão produzindo acirradamente em sistema semi-intensivo, eles botam lá 1 quilo, 1,5 kg de peixe por metro quadrado, com aerador, porque eles não têm renovação de água, e produzem
numa eficiência lindíssima, estão com margens de lucro muito boas, inclusive, produzindo em 1 hectare, 2 hectares de lâmina d'água. Aí vem gente me dizer que não tem como produzir peixe e vender o peixe sem ter margem de lucro. Me desculpa, só não consegue fazer isso quem não está sendo eficiente. O Carlos Pedrosa falando aqui, meu aluno, na bovinocultura acontece como você está falando, e é o que eu faço aqui no Pará. Ó, o Carlos está lá no Pará e ele já tá atento. Não dá, gente. Quem quer trabalhar com a produção animal, não tem escassez para quem produz alimento. Mas é claro que quem produz o alimento e quer lucrar precisa buscar eficiência, gente. Eu moro num lugar muito quente, tem dias que eu preciso ligar o ar-condicionado para trabalhar durante o dia. Eu não costumo fazer isso. Por quê? Porque eu sei o quanto custa energia elétrica. Eu pago energia elétrica, eu sei quanto custa energia elétrica. Eu fico ligando o ar-condicionado, deixando o ar-condicionado ligado, sem estar utilizando, num dia que o calor suportável? Não. Eu deixo o bico de luz aceso, assim, aleatório, sem ninguém utilizando, a televisão ligada, sem ninguém assistindo? Não. A gente só usa energia elétrica quando? Quando precisa. Só gasta energia elétrica quando vai usar em casa. Por quê? Porque a gente quer reduzir o nosso custo. Por que na piscicultura a gente não busca a melhor utilização da ração? Por que na piscicultura a gente não busca a melhor utilização do combustível do alimentador que está sendo utilizado para distribuir a ração? Por que na piscicultura ainda eu estou vendo gente que não se preocupa com o tempo de gasto de energia elétrica do aerador? Eu falei esses dias, mas você quer fazer o peixe viver ou você quer lucrar com o peixe? Porque tem gente que deixa o aerador ligado 24 horas por dia. A preocupação é o quê? É o peixe viver ou é ganhar dinheiro? Que são duas coisas diferentes. Por que na piscicultura a gente ainda está ineficiente? A gente não, né? Porque eu e os meus alunos não estamos. Porque não está indo atrás do conhecimento.